Fala Imparável, Lucas Neto aqui, eu tô do stand de tiro monólitos aqui, parceiro do Objetivo Concurso, eu tô com o Mário de novo e a gente agora tá na arena, estamos nas trincheiras, como o Mário sempre fala. Mário, a gente está a 5 metros do nosso alvo, explica para eles aí qual é o posicionamento para o iniciante, o cara que vai começar agora a atirar. Pela primeira vez, vamos imaginar que eu tô aqui como neófito total, você vai me instruir para eu começar a atirar. Positivo, Lucas. Aqui é o seguinte, depois de passar todas as instruções teóricas lá fora, noções de balística, empunhadura, esmagamento da tecla do gatilho, a gente vem para a parte prática do tiro. Aqui a gente vai se posicionar a 5 metros, usando como ponto de impacto aquela bolinha lá acima do 5 no alvo humanoide. A gente vai efetuar 8 disparos. Qual é a pistola que você vai cadenciado. atirar aí? Eu vou usar a TS9, uma pistola calibre 9mm, que é de meu uso particular. A gente vai efetuar os disparos, buscando como ponto de impacto aquela bolinha preta lá do alvo. 5. O 5. Tá. Beleza? Você pode falar para nós aí sobre a manuseio mesmo, como segura? A importância de uns fundamentos bem aplicados. Nós precisamos, ao atacar a arma em um coldre, por isso nós precisamos de um coldre de qualidade, atacar o biverteio, que é essa parte da arma. Biverteio, limitador de altura ou rabo de castor. Ao sacar a arma, eu tenho que ter uma empunhadura dupla. Eu costumo fazer uma empunhadura dupla, alta e agressiva. Eu coloco o meu dedo como indexador ao alvo também. Dedo esquerdo é indexador. O dedo da mão fraca, coloco preenchendo toda a parte que a mão direita ainda não preencheu. Sendo assim, eu tenho todo o meu corpo voltado para o alvo e o meu corpo, meus braços, junto com o corpo, levam todos os impactos ao alvo. Olha, chega aqui mais próximo, só uma pequena demonstração. Ó. Eu estou aqui diante do alvo, certo? Estou aqui diante do alvo. Eu vou enquadrar o alvo, ó. Enquadrei, alça e massa. Agora, Lucas, ó, vou baixar minha cabeça, não estou olhando para o alvo. Ó. Os disparos foram lá no alvo. Vamos agora fazer o tiro, como a gente chama o tiro estático. Um tiro onde a gente vai buscar uma determinada área como ponto de impacto. Devagar. Só faz a demonstração de novo, Mário, por favor. Base indexadora, tudo do zero. O carregador já está nela, você sugere o quê? A arma já está municiada, alimentada. Os 3 disparos, ela continua aqui com mais 5 no carregador. Eu ataco a altura do biverteio, né? Para que eu tenha uma empunhadura alta. E ao sacar, ó, a minha mão reativa vem ao peito para recepcionar a arma com a empunhadura dupla, indexando todo o meu corpo. Braços, dedos, arma, ombro, rosto, quadril, ponta de pé ao alvo. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Faço alça e massa com calma. Vou lá. Essa questão da ponta do dedo. A gente já fez instrução aqui, você falou sobre a necessidade de ir mastigando. Como é que você fala? Esmagando. Esmagando, sempre esmagando. Esse eu não coloco dedo demais. Quando eu coloco o dedo demais, o que é que acontece? Ó, ó a arma, ó. Trava. Ela vem para esse lado. É. Quando eu coloco o dedo de menos, ó, ela vem para esse. Se eu coloco só a pontinha do dedo, a arma desce. Então eu tenho que colocar quase que na junção de uma falange para com outra. Coloco e a arma vai ficar reta para o meu disparo. Perfeito. Beleza? Perfeito. Vamos tentar fazer um aí? Sim. Vamos ver se eu consigo fazer um aí? Vamos lá? Vamos lá. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue um agora. Show? Depois 8 das munições. instruções. 8 munições. 8 munições. Ela vai pegar a arma aberta, né? Vai pegar a arma fechada, vai introduzir carregador. Bom, porque aqui ela já está pronta para qualquer disparo. A trava dela é essa que eu não uso nunca, né? Isso aqui pode lhe matar no confronto armado, eu vou explicar o porquê. Ataca o inverteu lá em cima, ataca a empunhadura alta. Empunhadura alta. Calma, abre. Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Tiago Aquino, seu professor de Direito Penal e Legislação Extravagante. Aqui mais um evento diretamente do Objetivo Concurso, a sua plataforma de cursos que melhor prepara você para o Nordeste, né? Desafio dado é desafio cumprido, né? Missão dada é missão cumprida. Meu irmão, eu tô com uma meta aqui de bater 30 questões de legislação extravagante em 1 hora. Então vamos para cima, né? Vamos ter que cumprir essa missão.
Missão aqui, especificamente, vai ser duas leis, tá? Duas leis que estão no seu edital da Polícia Penal, Lei de Tortura e Estatuto de Desarmamento, nossa lei de armas. Beleza? Então, ó, tem muita conversa não. Aqui nós temos que tentar o aço aqui nessas questões. Obviamente que eu vou trabalhar item por item, trazer a fundamentação jurídica, o artigo para você ir anotando, e assim a gente fazer uma hora bem produtiva, beleza? Vamos iniciar então? Vamos embora. Olha só, desafio é 30 questões em uma hora. Tortura e desarmamento vai ser o nosso desafio na nossa legislação penal especial, voltado para você que vai fazer a Polícia Penal do Ceará, esse grande concurso que já está próximo da sua prova. Mais ou menos, né? Nós estamos hoje é 16 de maio, temos aí um pouco menos de 2 meses, tempo bom para fazer uma boa preparação. Antes de tudo, quero que você siga o @ do Objetivo Concurso, bem como o @ do professor. Eventual dúvida, será esse o nosso canal de comunicação. Fechou? Então, ó, já deixa aí o seu like, né? Já curte aí essa live, comenta se você aí a preparação está sendo bem feita, não está, se você está desenrolando sua guerra, e aproveita para dizer de onde você está falando e principalmente, tá? Compartilha essa live, galera. Compartilha com seus amigos de estudo, nos grupos de concurso aí, nos grupos de concurseiro que você faz parte, compartilha para a galera chegar também e todo mundo ficar junto comigo nesse desafio, né? Então aqui não tem tempo para conversa não, meu irmão. Me desculpem. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e vamos embora. Vou nem abrir aqui o chat, vou direto para as questões, beleza? Vamos embora então? Vamos lá. Ó. Primeira questão e outra coisa, ó. Todas as questões de 2021, 22, 23 ou 24, questões atuais das principais bancas de concurso, que a gente sabe que usa como referência também a IDECAN. 2021 a FGV cobrou, ó, a Lei 9455, nossa lei de tortura, tipifica o crime de tortura e aponta as suas diversas espécies. Beleza. Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir. Admite tentativa? Com certeza. Admite tentativa, sim. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto? Pronto, aqui já começa aqui uma discussãozinha. Por quê? A Lei 9455 de 97, nossa lei de tortura, que vai ser o objeto das 15 primeiras questões, né? São 30, tem 15 de tortura e 15 de desarmamento. Diz realmente que os crimes ali praticados nessa lei são insuscetíveis de graça ou anistia, e só. Né? E além de ser inafiançáveis. Ela não menciona a questão do indulto. Se você for estudar a lei de crimes hediondos, que também está no seu edital, que com certeza você está estudando, você vai ver que aqueles crimes tipificados na lei, bem como crime de tortura, tráfico de drogas e terrorismo, né, os equiparados hediondos, eles são insuscetíveis de graça, anistia e indulto, tá? Então o indulto entra aqui no jogo. Tá? Apesar de que quando foi feita essa lei, né, você sabe que foi em 97, não trouxe aqui a questão da insusceptibilidade do indulto, mas na lei de crimes hediondos traz essa previsão. Então, a gente vai considerar esse item como incorreto, tá certo? Então, o primeiro item está verdadeiro, mas o segundo é falso. E pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva, né? Você sabe que nós temos a tortura omissão, aquele que tem o dever de impedir, permite que outros pratiquem a tortura e nada faz, ele responde ali na tortura omissão, que é a única que prevê, inclusive, uma pena de detenção, beleza? Então, item 1 e 3 corretos, item 1 e 3 está aqui, gabarito da primeira questão, D de delta, beleza? Tranquilo? Ó, leizinha pequena, né? Leizinha pequena, lei de tortura, então 15 questões, você imagina, nós vamos trabalhar aqui ela de cabo a rabo em todos os lados. Então vamos seguindo aqui no desafio para a gente tentar não, né, cara? Tem que cumprir a meta, quem tenta não consegue, nós vamos bater a meta mesmo. 2021, Instituto AOCP para Polícia Civil do Pará cobrou aqui mais uma questãozinha da nossa lei de tortura. O item A diz o seguinte: o crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia. Olha só, ele é inafiançável, né, galera? Inafiançável. Vocês sabem que imprescritíveis estão lá na Constituição, né? O bizu lá do RACA, né? O grupo de racismo e aquele grupo lá aquele crime de racismo e o crime de grupos armados contra a ordem constitucional. É que eu tô querendo falar rápido, tô me enganchando aqui, mas
Calma, eu vou desacelerar só um pouquinho. Então, na velocidade 2x, eu vou botar 1,8 aqui para não me enganchar, né? Então, o item A está falso. O item A está falso. Item B, aquele que se omite diante das condutas tipificadas como tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 2 a 4 anos. Olha só, questão cobrada aqui pela banca AOCP, né, uma banca muito top, e cobrou aqui uma decorebazinha, tá? Porque, na verdade, não é uma detenção de 2 a 4, é uma detenção de 1 a 4 anos. De fato, é uma detenção, né? O crime previsto na lei que traz a pena de detenção, porém, não é de 2 a 4, e sim de 1 a 4 anos. Então, o item B está falso. O item C diz: se o crime de tortura resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 12. Olha só, tem que decorar, infelizmente. Se essa lesão for grave ou gravíssima, vai ser uma reclusão de 4 a 10, tá? Se gerar uma morte, obviamente que culposamente, né, senhores? Será de 8 a 16, porque aqui nós estamos falando da tortura, o dolo do cara é causar uma tortura, e em decorrência dessa violência aplicada para praticar a tortura, gera uma lesão corporal grave culposamente, ou uma morte, ou uma lesão gravíssima. Se é uma lesão grave ou gravíssima, daquelas lá do artigo 129, a gente vai ter uma reclusão de 4 a 10. Se gera uma morte culposamente, nós teremos uma reclusão de 8 a 16 anos, tá? Beleza? São hipóteses qualificadas da tortura. Então, aqui, como ele botou 4 a 12, deixou o item C também falso. O item D diz: se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de 1/6 a 2/3. Olha só, nós temos na nossa lei algumas hipóteses de aumento de pena, mas serão hipóteses em que aumentam a pena de 1/6 a 1/3 e não 2/3, né? Quando é o sequestro, se for contra criança, gestante, adolescente ou maior de 60 anos, quando for praticado por agente público, não é isso? Porém, é de 1/6 a 1/3 e não, como a questão disse, então está errado o item D. E o item E diz que a condenação acarretará a perda do cargo da função do emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeitamente correto. Lembrar que aqui no crime de tortura, a perda do cargo é um efeito automático, né, cara? O cara foi condenado pelo crime de tortura, ele dá adeus ao seu cargo, e ele ainda poderá ficar interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada por este crime, né? Então, a tortura aqui, a brincadeira é pesada. Aí vai destacar, aproveitar aqui para dar essa informação para você que está estudando a Polícia Penal, nós só temos 2 leis aí no edital que tem essa perda automática do cargo, né? ORCRIM e tortura, beleza? Vamos embora, vamos seguindo. Questão 2 já foi, vamos para a terceira. Terceira questão, 2021, banca Setup cobrou o seguinte enunciado: Lei 9455/97 e suas alterações, o crime de tortura se cometido por agente público deixa de ser inafiançável, vai nessa. Ele será inafiançável independente de quem pratique. É suscetível de graça e anistia, ele será insuscetível de graça, anistia e indulto, independentemente de quem o pratique, independentemente do sujeito ativo ser agente público ou não. Por quê? Porque você sabe que na tortura, aqui na lei tortura brasileira, qualquer pessoa pode cometer, né? Em alguns países, só os agentes públicos podem cometer o crime de tortura. Aqui, qualquer pessoa. Só o que acontece, se for agente público, a gente tem um aumento de pena, que a gente até conversou já no item anterior, que é na ordem de 1/6 a 1/3, né? Nós temos uma modalidade agravada do crime de tortura, ou uma tortura majorada. Por quê? Porque é uma causa de aumento de pena, não é uma tortura qualificada. Tortura qualificada, eu falei para você, se gera uma lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10, ou seja, é uma outra pena, né? Porque a tortura, em tese, ela tem uma pena de 2 a 8, uma reclusão de 2 a 8. Se ela é qualificada pela lesão grave ou gravíssima, é uma reclusão de 4 a 10. Se é uma uma tortura qualificada pela morte, que obviamente ela é culposa, e se o cara tem um dolo de matar, ele responde ou pela tortura em concurso com o homicídio, ou o homicídio qualificado pela tortura, se ele usou o meio empregado à tortura, aí vai depender do caso. Mas sem se estender muito,
A tortura qualificada pela morte, a título de culpa pré-dolosa, terá uma tortura qualificada com reclusão de 8 a 16, tá? E nós temos essas hipóteses de aumento de pena da tortura que aumenta de 1/6 a 1/3, e uma dessas hipóteses é quando o crime for cometido por agente público. Portanto, aqui o gabarito, ó, vai ser o item D, tem a pena aumentada de 1/6 a 1/3. Iniciará a pena em regime semiaberto? Claro, quando você vê uma questão já amarrando aqui, pode dizer que está iniciando em fechado ou em semiaberto, vai estar errado. Porque vai depender da pena que ele vai receber, que ele vai ser condenado, vai depender das hipóteses do artigo 33 do Código Penal normal. Se é de 0 a 4 ele é primário, é aberto. Se é de 4 a 8 ele é primário, semiaberto. Acima de 8 é fechado. Ele é reincidente, em tese vai ser fechado, a não ser que ele tenha uma pena inferior a 4 e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, ele poderá iniciar em semiaberto. Pronto, é a regra do 33, independentemente. Você sabe que na lei de tortura tem um dispositivo lá que iniciará em regime fechado, mas aquilo é inconstitucional. Tá? Não vacila nisso. Quando trouxer alguma coisa de iniciará em fechado, está errado. Né? Porque a gente vai depender da pena, vai depender da análise do artigo 33 do Código Penal para o regime de cumprimento de pena. Fechou? Então, terceira questão, item D, vamos seguindo. Questão número 4. Ainda sobre tortura, é correto afirmar: trata-se sempre de, olha só, sempre de crime próprio. Crime próprio é quando exige uma condição específica para o autor, né? Pode ser o agente público, pode, inclusive aumenta a pena. Mas pode ser também, meu amigo, qualquer pessoa, portanto, é um crime comum, tá? Não é crime próprio, tá errado. Somente com policiais civis e militares, também não. Se você que vai ser policial penal, você pode, meu filho, também praticar o crime de tortura, beleza? A tortura prova ocorre quando a intenção do sujeito ao torturar a vítima é a de obter informação, declaração ou confissão da própria vítima ou de terceira pessoa. De fato, é a chamada tortura prova, né? O camarada pratica violência ou grave ameaça com o intuito de obter essas informações, declarações ou a confissão da vítima da tortura aqui, né? O camarada está sendo torturado para que ele diga o crime que ele cometeu, ele confessa o crime que ele cometeu, mas aqui da tortura ele é a vítima, né? O item C diz, então é o gabarito, né? Tá beleza, mas vamos ver os outros. A tortura castiga o sujeito, o autor do crime, a pena de detenção? Não. Detenção, galera, só vai ser a tortura omissão, somente ela. Tortura, castigo, tortura, confissão, tortura, prova, qualquer daquelas hipóteses, tortura discriminatória vai ser reclusão. Só a tortura, omissão é que é detenção. Então já está errado aqui. D. As posições da 9455 se aplicam apenas quando o crime for cometido em território nacional, ainda que a vítima seja brasileira, encontrando sua agente. Olha só, pessoal. Nós temos aqui no artigo 2º da nossa lei, no artigo 2º, né? Nós temos uma situação em que, justamente isso, se a vítima é brasileira ou o agente, né, o torturador estiver aqui no Brasil, ainda que esse crime tenha sido cometido lá fora, fora do território nacional, a lei 9455 de 97, né, a nossa lei de tortura, ela será aplicada, beleza? Então, quando ele diz aqui, ó, só se aplicam quando o crime for cometido no território nacional, está errado. Se aplicam apenas, está errado, porque pode, no crimes fora do território, se a vítima é brasileira ou se o agente estiver no Brasil, tá? Então também está errado. Então, como a gente já tinha visto, questão número 4, gabarito, item B de bravo, show de bola. Questão número 5. Carlos brasileiro está preso nos Estados Unidos. Olha só, em cima do que a gente estava conversando. Ele está preso nos Estados Unidos pela prática de um crime, né? Em solo americano. Beleza, o cara é brasileiro, tá submetido a uma pena lá, tranquilo. Só que o que acontece? Por ser negro, ele é submetido a um grave sofrimento mental. Mas não há sofrimento físico. Tudo bem, você sabe que para a tortura é a violência, que, né, obviamente é física, ou a grave ameaça, que está ligada ao sofrimento mental. Né? Então, aqui seria uma forma de sofrimento físico, aqui uma forma de sofrimento mental. Imposto por funcionários da penitenciária americana no qual se encontra custodiado. Nesse contexto, é correto afirmar que o comportamento
praticado pelos funcionários da penitenciária, pela lei brasileira, é crime de tortura. E poderá ser julgado. Por quê? Porque a vítima é brasileira. Eu falei para você agora há pouco, o artigo 2º disse a vítima é brasileira. Ou o cara que praticou a tortura, o agente, ele está em território brasileiro, sob a jurisdição brasileira, ele poderá ser responsabilizado pelo crime de tortura na nossa lei, né? Na 9455, em decorrência do artigo 2º, mesmo o fato tendo ocorrido fora do território nacional. Fechou? Beleza, professor, vamos embora. B de bravo, vamos para a questão número 6. 2022, no tocante aos crimes de tortura, é correto afirmar que, item A diz, o início do cumprimento da pena será em regime fechado. Olha o que a gente conversou. Para o agente que se omitir em face de sofrimento, bababá. Meu amigo, a tortura omissão, eu acabei de falar para você, é uma detenção de 1 a 4 anos. Então, aí eu não sei, o cara, ele é primário? Se for, vai ser aberto. Ele é reincidente? Se for, vai ser semiaberto, se as circunstâncias judiciais forem favoráveis. Então, não adianta, vai ser analisado o artigo 33 do Código Penal. Então, quando fala em início, será, tá errado, beleza? Tá errado. Cadê a canetinha? Tá aqui, pronto. B, o crime de tortura é inafiançável e suscetível de graça ou anistia, e sua pena de reclusão é 4 a 10, ó, em regra, a reclusão da tortura é de 2 a 8, tá? De 2 a 8. Tava até certo aqui, mas a pena tá errada. Haverá aumento de pena de 1/6 a 1/3 se o crime for cometido mediante sequestro. Beleza, falei para você, né? Se for sequestro, se for contra criança, contra adolescente, contra gestante, contra idoso, né? Ou seja, 60 anos ou mais, tá? Que mais? Ou agente público, né? Ou agente público vai incorrer nesse aumento de pena aqui de 1/6 a 1/3. D. A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, isso, beleza, e a interdição para metade, não, dobro. Dobro. Meu irmão, vou te dizer, vai terminar essas 15 questões, tu vai saber de tudo da lei de tortura, viu? Fica comigo aqui e tu vai saber de tudo. Nós estamos falando de pena, inclusive eu estou apelando, falando de detenção, reclusão, dos prazos, porque como é uma lei pequena, galera, as bancas exploram isso também. Eles não vão só pro texto de lei, porque é uma lei muito pequena, rapidinho você decora. Então você tem que saber que no crime de tortura você tem que saber as penas, tá? Tem que saber. Vamos embora. Assinale a opção correta em relação a disposições da lei de tortura. Ó, Banca CESP, cobrou para delegado de polícia 2022. Ó. A configuração do crime de tortura exige a prática de violência. Acabei para falar para você que pode ser a violência, mas pode ser também, né, a grave ameaça. Aquela grave ameaça, aquela parte que ela é mental, ela é psicológica, né? Pode sim. Então, não exige a violência, pode ser grave ameaça. B. Para caracterizar a ação do crime de delito, é necessário que a conduta criminosa se destine a atingir um fim específico, como a obtenção de informação, declaração ou confissão sobre determinado fato. Olha só, senhores, não somente nessa situação, né? Por exemplo, tem a questão da tortura castigo, tem a tortura discriminatória de raça ou religião, tem aquela que o cara cometeu um crime, ele se omitir. Então, não é simplesmente nesse contexto, né? Então, deixou o item incorreto. C. O agente que se omite em face das condutas previstas nessa lei, quando tinha o dever de apurá-las, incorre nas mesmas penas previstas pelos crimes nela, não. Falei para você que na omissão vai ser uma detenção de 1 a 4, né? É uma pena menor, não é nas mesmas penas. Perda do cargo público não é efeito automático? É sim, falei para você que na tortura o efeito é automático. Não precisa o juiz motivar na sentença, não precisa. Não precisa culminar, por exemplo, como na abuso de autoridade, com uma reincidência específica, não precisa. Você foi condenado pelo crime de tortura, é só dar adeus ao cargo, viu? Automático. Não se exige que o sujeito ativo da tortura seja agente público, exatamente. Falei para você que aqui na lei brasileira o crime de tortura é um crime comum. Podendo, se for agente público, a pena ser aumentada de 1/6 a 1/3. Ou seja, se for agente público, é a tortura majorada, né? Majorada, circunstanciada ou com aumento de pena. Então, questão número 7, gabarito, item E. Vamos seguindo, 20 minutos, meu irmão. Eita, caralho, vai dar certo. Banca CESP, cobrou em 2022, a conduta de submeter uma vítima com 61 anos, mais de 60, já sabemos que vai ter um aumento de pena de 1/6 a 1/3.
sob seu poder com emprego de violência ou intenso sofrimento com o físico de castigo, ou seja, tortura, castigo contra idoso, vai ser o quê, meu irmão? Tortura com aumento de pena. Tortura com aumento de pena. De 1/6 a 1/3, show de bola. Tranquilidade total. 9. Com base na lei de tortura, assinale o item incorreto, galera. Se liga, é incorreto agora, nós vamos atrás. O tortura é inafiançável? É sim. A tortura é insuscetível? É sim. O condenado por crime previsto na lei de tortura iniciará, olha o que eu falei para você, ó, tá errado, é inconstitucional, é inconstitucional. Professor, como é que eu sei o regime de cumprimento de pena? Eu vou olhar a pena do camarada e vou ver o 33 do Código Penal, acabou-se. Então, como a gente estava atrás do item incorreto, nós já encontramos, né? O D. Aquele que se omite em face das condutas descritas na lei de tortura, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre em crime, tá certo, ó. Se liga aqui, incorre em crime, tem o crime, tortura, omissão. Se eu tivesse dito incorre nas mesmas penas, aí estava errado, né? Lembra a questão que a gente conversou nesse instante? Porque não é nas mesmas penas. A tortura, omissão, castigo, prova discriminatória, se não é qualificada pela lesão ou pela morte, ela é reclusão de 2 a 8, podendo ter um aumento de pena naqueles casos que a gente conversou. Mas se a tortura é omissão, não é reclusão, é a detenção, e de 1 a 4 anos, então não é na mesma pena. Mas a questão diz aqui, ó, que incorre em crime. Beleza, perfeito, é isso. A tortura ou omissão é crime também. Tá corretíssimo. E o item E diz, a lei de tortura aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob a jurisdição brasileira. A gente conversou sobre isso também. É plenamente possível essa lei ser aplicada a um fato ocorrido fora do território nacional, beleza? Questão número 10. Crime de tortura é inafiançável sempre? É inafiançável sempre. Em regra é afiançável? Não, ele é inafiançável, não tem negócio de regra não. Pode ser anistiado? Não pode. Pode ser suscetível de graça? Também não. Gabarito da 10, item A. Questão 11. O crime de tortura é suscetível de anistia? Negativo. De menor potencial ofensivo? Ora, se é uma reclusão de 2 a 8, meu irmão, como é que é de menor potencial? Imprescritível? Não. Falei para você somente o crime de racismo e de grupos armados contra a ordem constitucional. Ele é hediondo ou é equiparado a hediondo? Se liga, galera, se liga. Ele é equiparado, lembra? Dos 3T. Tortura, o tráfico, eita, o cara escrevendo rápido, meu irmão, a letra sai. E o terrorismo, beleza? É o 3T. Equiparado, não é hediondo, tá? Questão número 11. Gabarito item E. Bora seguindo. Questão 12. Causar dolosamente sofrimento físico a outra em razão de discriminação racial com a provocação culposa da morte caracteriza. Opa! Discriminação racial é tortura, sim. É tortura. Gerou a morte a título de culpa, nós temos uma reclusão de 8 a 16 anos. Falei para vocês já. Então, ó, na lei, embora o resultado morte caracterize delito previsto em lei diversa, não, a gente tem o resultado morte culposo na própria lei de tortura, tá errado. Delito previsto em lei diversa, não. Pune qualquer causação de intenso sofrimento físico ou mental, não. Eu falei, só se for lesão grave ou gravíssima morte, não é qualquer causação de intenso, não. Pois presente a causação de sofrimento doloso e o especial fim de agir na forma qualificada, isso, exatamente, ó. Exatamente, qual era o sofrimento doloso, né? Foi doloso, sofrimento, o especial fim, ó, discriminação racial e na forma qualificada porque resultou culposamente a morte, de fato que o nosso gabarito é C. Em diploma legal diverso, pois a discriminação racial não está entre as finalidades, está sim a discriminação racial e a discriminação religiosa, beleza? Vamos seguindo. 13ª questão, Banco Deccan cobrou agora em 2023, lá na Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul. Pedro constrangeu Paulo com emprego de violência, causando sofrimento físico em razão de discriminação religiosa, configurando os crimes de tortura. Perfeitamente, tortura sim. Marca a alternativa correta. Caso o crime cometido por Pedro, né? Caso o crime praticado por Pedro, Paulo é a vítima, resulte lesão de natureza grave face a Paulo, a pena é de reclusão de 4 a 10, exatamente. E se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16. E perfeito, olha só, nós já estamos decorando tudo, né, cara? 13, questão, item A, perfeito, ó.
O crime de tortura praticado por Pedro é inafiançável, beleza. Suscetível, negativo. Caso o Pedro seja funcionário público no crime de tortura, a condenação acarretará a perda do cargo. Verdade, vai mesmo. E a interdição por seu exercício pelo triplo? Não, é pelo dobro. Caso o Pedro seja condenado pelo crime previsto, iniciará o cumprimento aí, ó. Começou, iniciará, tá errado. Pega o bizu. Vamos embora. 14. Tortura. Item correto. O sofrimento mental com o fim de obter informação da vítima, causado pelo constrangimento mediante emprego de violência ou grave ameaça, também é uma forma de tortura. Exatamente, é assim. A tortura é chamada tortura confissão, né? Beleza, tá tudo correto. Vamos só ver se os outros estão errados mesmo, né? Para não passar sem analisar. É conduta considerada crime de tortura a prática de constranger alguém mediante ameaça, ainda que leve. Não, é grave, né? É bem claro lá, grave ameaça. Para provocar ação mesmo que natureza não criminosa. Né? Lesão grave para que ele pratique um crime. Se é uma ameaça leve, professor, aqui para cometer qualquer coisa que não seja crime, aí seria um constrangimento ilegal. É uma ameaça para que ele faça algo que a lei não determina. Mas se eu torturo por uma grave ameaça para que ele pratique um crime ou se omita, aí é tortura, beleza? C. O crime de tortura cometido contra gestante tem sua pena aumentada de 1/4 a 1/2, não. Também tudo é 1/6 a 1/3, né? Tanto 1/6 a 1/3. Se for gestante, se for criança, se for adolescente, se for maior de 60, se for cometido por agente público, se for mediante sequestro, beleza? D. Se o crime é cometido por agente público, a pena é aumentada em dobro, não. 1/6 a 1/3. O crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia, beleza? Mas pode ser afiançado em algumas situações. Não pode, galera, não pode. Agora, não confunda, se disser não pode ter uma liberdade provisória, tenha calma, que a liberdade provisória pode ser com ou sem fiança. O crime de tortura, o terrorismo, tráfico ou hediondo, ele é inafiançável. Então, ele não terá uma liberdade provisória com fiança. Mas se for uma liberdade provisória sem fiança, é possível sim, beleza? Vamos lá, 15ª questão e última questão de tortura. Diz o seguinte, ó. César é agente municipal de trânsito em determinado município e, em certa ocasião, a realizar o patrulhamento do centro de sua cidade, flagrou a moto utilizada por uma conhecida dupla de assaltantes de sua região estacionada em local obscuro. César ficou de campana. Quando um dos homens chegou para colher a moto, César deu voz de prisão, mas não o conduziu ao distrito policial. Em vez disso, o manteve amarrado e o torturou com socos e chutes para obter algumas informações do custodiado. Em decorrência da violência empregada, o homem veio a falecer. Eita, César, se enrolou. Horas depois do hospital. De acordo com a situação narrada, a lei acerca da tortura, meu amigo, tortura com o fim de obter informação, tortura prova. Está bem claro aqui que ele não tinha um dolo de matar, porém a morte veio, né? A título de culpa. Meu amigo, ele vai pegar uma reclusão de quanto, negado? De 8 a 16 anos, filho. É reclusão, é a tortura qualificada pela morte. Né? Qual é o item que a gente vai encontrar aqui, ó? Reclusão de 8 a 16 pelo estado morte. Aí meu filho, ele era agente municipal, ó. Ainda tem um aumento de pena de 1/6 a 1/3 e vai perder o cargo público, porque é agente público, né? E ainda vai ficar interditado pelo dobro do prazo da pena. Tá vendo aí a brincadeira? O camarada vai pegar uma reclusão de 8 a 16 com aumento de pena, pode ser de 1/6 a 1/3, então vai ser mais, né? Ele vai perder o cargo e ainda vai ficar interditado pelo dobro da pena. Se ele pega 10 anos, ele vai passar 20 anos sem poder exercer o cargo público. Tá vendo aí a pancada que é tortura? Então, meu amigo, quando você for policial penal, não torture ninguém não, cara. Beleza? Galera, nesse caso agora a gente finalizou aqui, né, a 15ª questão. A partir da questão número 16, a gente vai entrar no Estatuto do Desarmamento. Então a gente conseguiu aí, como eu falei, pegar essa lei de tortura de cabo a rabo e matar em 15 questões, tá? Beleza, vamos continuar agora com mais 15 Estatuto de Desarmamento. Só que eu quero só me despedir aqui, você do YouTube, tá? Obrigado pela atenção. A gente vai seguir agora na plataforma do Objetivo para você, aluno imparável da tribo do Objetivo. A gente vai continuar aqui na plataforma e você que estava no YouTube aí, uma boa noite para você, bons estudos e até a próxima. Valeu!
a dream.